eu reuni aqui algumas questões, né, que sempre aparecem quando eu ouço um monitor falar, quando eu lembro da minha própria vida, né, de monitor. Se bem que eu sempre falo para vocês que eu amei ser monitora de pesquisa clínica, assim, para mim, é claro que teve, né, tiveram os perrengues, vários perrengues, mas para mim, para minha memória, isso não pesa muito. Eu lembro muito mais dos momentos de glamour, vamos dizer assim, né? Os dos momentos prazerosos de ser monitora de pesquisa clínica. Eu elenquei aqui, eu reuni algumas das situações que eu mais ouço os monitores falarem e, como eu falei, lembrando da minha própria vida. Então vamos lá. A primeira coisa que, sem dúvida, aparece é a questão das viagens. Então, tanto os perrengues de viagem quanto essa inconstância, essa falta, né, de rotina em relação às viagens que precisam ser realizadas. E aí, sobre isso, né, tem muita coisa que a gente pode citar aqui. Então, tem a parte dos voos que são cancelados, dos voos que estão atrasados, né? Daquele dia que você está tão cansado, tão exausto, só quer chegar em casa, mas você ainda tem, né, um voo inteiro pela frente. Porque pensa que quando a gente pensa numa atividade externa, não é mesmo? Na maior parte das vezes, você vai ter uma demanda da viagem e vai ter uma demanda do trabalho que você precisa fazer no lugar onde você está visitando, que no caso do monitor é o centro de pesquisa. E essa combinação é que vai dar a sua carga total de trabalho. Então vamos supor que você vai fazer um bate-volta para o Rio de Janeiro, que é pertinho, né? Para o Rio de Janeiro. O voo tem cerca ali de 1 hora, né? Às vezes até um pouquinho menos de 1 hora, mas você saiu de casa bem antes. Então, a gente ainda tem aquela ideia que chega pelo menos 1 hora antes no aeroporto. Então, se o seu voo era às 7 horas da manhã, você precisa estar no aeroporto às 6 horas da manhã, então você deve ter saído de casa às 5 horas da manhã. Então, essa rotina, né, de acordar muitas vezes muito cedo, e no final do dia acontece a mesma coisa, principalmente quando você faz um bate-volta. Então, você está lá no centro de pesquisa, você já trabalhou o seu dia de monitoria inteiro, e o seu voo de volta vai ser por volta lá das 6 horas da tarde, 5h30 da tarde. Se você saiu de casa, se você tem um voo às 5h30, você vai sair do centro, você precisa estar no aeroporto umas 4h30, vai sair do centro umas 4 horas da tarde, mais ou menos. Então, você saiu 4 horas da tarde para pegar o voo das 5h30, ou se o seu voo for um pouquinho mais tarde, você vai ajustar aí, dependendo da sua carga de trabalho, né, dentro do centro. Se o seu voo é 5h30, você vai chegar no aeroporto às 6h30, lá você vai encontrar, né, uma filinha para pegar os táxis, ou uma pequena confusão ali para pegar os Ubers, né? Eu, particularmente, tenho achado bem difícil pegar Uber em Congonhas, porque fica uma confusão e eles cancelam muito. Então, eu tô tendo bastante dificuldade de pegar Uber, tenho dado preferência para o táxi por conta disso, né? Porque é menos confuso, vamos dizer assim, na hora de ir embora. Eu vou chegar em Congonhas mais ou menos umas 6h30, vou pegar essa filinha aí de táxi que nem sempre é muito fácil, para chegar em casa aí umas 7h30, mais ou menos, né, aqui em São Paulo, onde as distâncias são grandes, né, vamos dizer assim. Então, eu, por exemplo, demoro 1 hora para chegar de Congonhas até a minha casa no horário de pico, às vezes até um pouquinho mais. Então, pensa, eu saí de casa, né, 5 horas da manhã e voltei, vou chegar em casa, né, por volta de 7h30, 8 horas da noite. Então, realmente, é uma jornada desafiadora, e isso se acontecer tudo certo. E esse agravante, né, do cansaço, de muitas vezes quando a gente pega o voo, né, o monitor de pesquisa clínica pega o voo, ele já está muito cansado do dia, aumenta muito, né, a percepção dessa questão do perrengue, né, essa questão de estar passando ali um perrengue. Então, se der tudo certo, ainda assim, você vai estar cansado, né, do seu dia, vai chegar em casa bastante cansado, pronto, né, para um bom banho, né, para um banho quentinho, né, para uma comidinha gostosa, e para uma boa noite de descanso aí. Então, esse foi o resumo de um dia, mas é claro que isso pode durar vários dias e isso tem vantagens e desvantagens.